pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula e hoje iremos conversar um pouco sobre os fatores de influência dos transtornos mentais. O que acontece se a gente derrubar a primeira peça da fila? Quando vemos todas as peças derrubadas, muitas vezes não somos capazes de identificar qual foi a causadora do desastre, até porque uma foi causando a queda da outra, não é verdade? Um exemplo, uma pessoa que desenvolve medo excessivo de sair de casa. Quais são as hipóteses diagnósticas? A história de vida do indivíduo, se foi uma criança muito protegida ou excessivamente exposta, os mecanismos fisiológicos que atuam na resposta de medo, o próprio aumento da violência nos dias atuais, a exploração que a imprensa faz disso, ou alguma perda de pessoa querida em período recente. As causas múltiplas da doença mental. Vários são os fatores que influenciam o comportamento da pessoa e suas escolhas. Tentar conhecer mais as pessoas atendidas, saber do que gostam, de onde vêm, como vivem, facilita para que se possa ter uma ideia sobre os fatores que podem estar exercendo maior influência no momento atual do seu transtorno. Os 3 grupos de fatores de risco da doença mental: físicos ou biológicos, ambientais ou emocionais. E quais são os fatores físicos ou biológicos? São a alteração fisiológica no sistema nervoso central, os fatores genéticos, as condições de gestação, os fatores relacionados ao pré-natal e o perinatal. Podem ser causadas lesões no bebê durante o parto. Os fatores neuroendócrinos podem influenciar no estado de humor e provocar quadro psicótico, como a depressão pós-parto e a TPM, que é a tensão pré-menstrual. Os fatores orgânicos, como infecções, traumatismo, intoxicações, o abuso de substâncias e qualquer agente nocivo que afete o sistema nervoso central. Os fatores ambientais. O ambiente é tudo aquilo que está fora do indivíduo, que não é inerente a ele, mas que está em volta dele. Um exemplo disso, nossas atitudes e nossas escolhas diárias, que influenciam o modo como nos sentimos e como enxergamos a nós mesmos. Os sociais. Compreende todas as interações com o outro, nossas relações pessoais, profissionais e com outros grupos. Os culturais. Compreende as regras, os mitos, as crenças, os rituais que nos cercam, nos dão as noções de bem e mal, que são aceitas pelos grupos aos quais pertencemos. Os econômicos. Condições sociais podem influenciar o comportamento da sociedade em vários pontos, como comportamento, marginalidade, escolaridade, qualidade de vida, entre outros. Os fatores emocionais ou psicológicos estão relacionados à formação de identidade influenciada pelos fatores físicos e ambientais. Há 3 tipos de fatores: ansiedade, crise e estresse. A ansiedade, ela consiste numa série de reações desenvolvidas diante de situações que julgamos ameaçadoras. Apresenta reações emocionais e fisiológicas, que são efeitos hormonais. Está ligada a situações de mudança. É uma emoção normal, mas que pode se tornar patológica quando se mantém por um período prolongado e se torna incapacitante para o indivíduo. A crise em saúde mental é a forma de reações em uma pessoa a situações traumáticas. Muitos pacientes têm os sintomas de seus transtornos intensificados após um período de crise. O profissional de saúde precisa dar atenção à história clínica da doença atual e às fontes geradoras de tensão,
atual no paciente. O estresse diz respeito ao conjunto de reações fisiológicas comandada pelo sistema nervoso autônomo, com o objetivo de preparar o organismo ou para lutar ou para fugir diante de uma situação de perigo. Encerramos a nossa aula com a seguinte mensagem: a saúde mental não é sobre não sentir as coisas ruins, é sobre não se deixar dominar por elas.